Tá? Mas, como eu estava dizendo, o Sergipe ele já teve com 68,5%. Né? E nós começamos a fazer um programa de ajuste. Esse número caiu para... chegou a estar em 65,44%, né? No final de dezembro de 2014. Certo. Então, e hoje nós estamos com 67,31%. O índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós chegamos a estar com 49,55%. Né? E as medidas implementadas permitiram reduzir ele primeiro para 48% e agora nós estamos com 47,97%. 47,97%. Quer dizer, esse é o percentual, 47%... Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo. Por que o percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal ele difere da despesa bruta do pessoal? Porque na Lei de Responsabilidade Fiscal a gente deduz da despesa, na hora de fazer a conta, as contribuições para a Previdência, os sociais, as indenizações, os pagamentos relativos a decisões judiciais. Então, certo. O número hoje, então, é 47,97. Ele já esteve em 49,55. Ou seja, nós já conseguimos reduzir de 49,55 para 47,97, que dá mais ou menos 1,6 no índice da Lei de Responsabilidade. E a gente pode sonhar em chegar em 45... Esse é o nosso trabalho. 46,5. Perseguir chegar, estar abaixo dos 46,55. Agora, não é um trabalho fácil. O baixo crescimento das receitas dificulta o atingimento, porque as pessoas precisam entender que essa conta tem dois lados. Receita e despesa. Receita e despesa. Então, eu pego a despesa com o pessoal, eu preciso contê-la ou diminuí-la e preciso aumentar a receita. Só que aumentar a receita em momento de crise é extremamente complicado. Então, quando o senhor passa esses alunos para as categorias, eles não querem entender isso? Não, a minha percepção é diferente. A minha percepção é que o Sindifisco, né, ele adotou uma postura de, a qualquer custo, a qualquer preço, né, mudar esses números. Tanto que a proposta deles é justamente essa. É você pegar uma parte do déficit da Previdência, pegar o déficit da Previdência, o aporte que o governo faz, não é contribuição, não é descontado do salário do servidor. Ele não está definido como contribuição previdenciária. É porque a conta não fechou lá na Previdência, a Folha tem que pagar e o governo vai lá e assume. Essa parte do aporte mensal que o governo faz, a lei não permite deduzir do índice lá da Lei da Responsabilidade Fiscal. Certo. A lei não permite. Certo? E o que o sindicato quer, o Sindifisco quer, inclua isso na conta de qualquer jeito, brigue com a Secretaria do Tesouro, torne as contas dos estados irregulares, manipule. Ele diz que a gente manipula, mas na verdade quem quer que manipule as contas e manipule os índices é o Sindifisco. E aí você cria um espaço fiscal fictício, porque na hora que você joga essa despesa que a lei veda, que a lei proíbe colocar, você cria um índice abaixo, um índice de 41%, 42%, e aí vamos gastar com o pessoal. Um Estado que já compromete 67% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Essa é a despesa bruta. Só compromete menos do que o Rio Grande do Sul, está empatado com Minas. Então, assim... E o fato que o Estado ainda precisa contratar. O senhor falou agora que tem cerca de 8 mil. O Estado ele precisa repor mão de obra em algumas áreas. Por exemplo, Polícia Civil. Nós estamos com um concurso para agente, escrivão, temos uma turma de formação. Polícia Militar, 300 homens mais estão sendo capacitados, né? Já estão, nesse momento, em sala de aula, são alunos da Polícia Militar, além daqueles 600. Quer dizer, e a necessidade, porque também está tendo muita gente indo para a reserva, para aposentadoria, né? Como a gente chama. Com certeza. Como você quer repor, você tem que repor, vai fazer como, então? O que é que ocorre? O Estado ele não vai poder repor um para um. Então vamos explicar, para a coisa ficar bem clara. O Sindifisco quer, portanto, que esses números da Previdência sejam incluídos na conta para aí o percentual cair para 41%. Aí... Só que legalmente vocês não podem fazê-lo. De jeito nenhum. Aí sim seria uma manipulação do índice da Lei de Responsabilidade para de forma fictícia nós ficarmos abaixo do limite prudencial. E aí quem é que vai preso, né? Não, e outro detalhe, né? A pergunta é quem é que vai preso depois. O dinheiro não existe. O dinheiro não existe. O governo nós, no ano passado, gastamos, como eu falei, 4 bilhões de reais em despesa de pessoal em encargos sociais. Certo.
A receita corrente líquida foi da ordem de 6 bilhões, perto de 6 bilhões. Bom, quando a gente vai fazer o cálculo lá da lei de responsabilidade, na hora de fazer a conta, o valor que é considerado não é considerado 4 bilhões, é considerado um valor menor, perto de 3. Né? Por quê? Porque a gente faz as deduções que a lei permite. Certo? Aí, o que o Sindifisco propõe é inclua nessas deduções mais o déficit da Previdência, que você manda todo mês. Aí essa conta ia cair mais ainda, essa despesa ia cair. Mas o gasto bruto não muda. Dá a impressão de não fazer de conta, né? Ô, secretário. Fazer de contas, é isso mesmo. Certo, secretário, tá explicado isso aí. Tá bem explicado e as pessoas, ninguém está aqui querendo colocar culpa em nada, nem em ninguém, mas a verdade é o seguinte, quando você é gestor público, você não pode cometer irregularidades, porque depois o nome de lei de responsabilidade fiscal é quem vai responder. Não é quem mandou botar, é quem colocou, né? A gente também tem que ter. Mas aí eu lhe pergunto, esses 47,97, o senhor acha, sinceramente, que a gente tem condição de baixar para colocar o PCCV em prática? Dá para até o final do governo aí de Jackson Barreto isso acontecer? Há essa expectativa diante de tudo que o senhor está vendo aí na economia? Olha, nós estamos trabalhando justamente para isso. Né? Esse é o propósito do governo, é a prioridade, tanto que nas rodadas de conversação, quando nós sentamos com os sindicatos, nós estamos apresentando a posição do governo, a gente coloca que a gente não tem como ampliar novas despesas de pessoal, a gente não tem como receber novos pleitos, né, das categorias e fazer algum tipo de concessão enquanto a gente não implementar. Porque se eu concedo um pleito novo, eu aumento a despesa de pessoal, eu inviabilizo a implantação do PCCV. Então eu primeiro, e aí é lógico, porque essa negociação do PCCV elas foram feitas em 2014, elas precisam ser colocadas em prática. Então o trabalho é você conseguir aumentar a receita, claro que como a receita está crescendo menos do que o esperado, isso pode significar... A situação econômica do país também dificulta. O ministro Joaquim Levy, semana passada, ele assumiu publicamente que a situação é pior do que vinha sendo dito antes. É pior do que se imaginava, né? Pior do que se imaginava. Na hora que ele reduz a meta de superávit primário do governo federal de 67 bilhões para 8, e ainda diz, através de um dispositivo que ele está pedindo para alterar na Lei de Diretriz Orçamentária da União, que essa meta poderá não ser cumprida, mesmo a de 8, né? Porque existem 26 bilhões de receitas, que são receitas extraordinárias, receitas que não irão se repetir como receitas das concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, como uma receita de repatriação de recursos, né? E que essa meta pode ser, inclusive, que esse resultado pode ser, inclusive, negativo, e ele rever para os próximos anos a meta de superávit, reduzindo também, ele demonstra a clara dificuldade do governo federal em aumentar a receita, fruto da atividade econômica, né, e também de conter despesas, fruto do problema, do momento conturbado da política nacional, do relacionamento do Congresso com o Executivo. Então, ele sinaliza que a saída da crise ela deverá se dar sobre a ótica do governo num prazo aí de 18 meses. Certo. E os agentes econômicos, os bancos, né, o mercado financeiro trabalha com um prazo de 24 meses. Então, a gente tem aí, sendo sinalizado pelo governo, né, e pelo mercado, uma situação difícil pelos 18 a 24 meses seguintes. Quer dizer, em 2 anos nós teremos aí condição de respirar. Dentro de 2 anos, a ideia é essa, né? A expectativa é essa dos agentes econômicos e do próprio governo. Agora, secretário, muita gente participando e perguntando aqui por WhatsApp a questão da folha de pagamento do governo, né? Hoje a gente vive, e eu digo, e já disse isso aqui outras vezes, a gente reconhece o valor dos servidores públicos, mas nós somos muito cobrados também por aqueles cidadãos que não são servidores públicos que querem ver a coisa acontecendo em Sergipe, né? São 2.200.000 sergipanos, dos quais 60 mil aí dizem respeito ao serviço público. E são eles que estão levando aí boa parte dos recursos, eu diria até que a grande parte dos recursos que vocês captam hoje no Estado.
Como é que está a questão da folha? Esse mês, como é que vai ser o calendário de pagamento para esse mês? Vocês têm dinheiro para pagar a folha dentro do mês de julho ou não? Olha, André, todos os meses a gente tem feito um grande esforço para pagar a folha dentro do próprio mês. Mas o Estado ele tem sobrevivido justamente da receita do mês. O Estado ele não tem reservas hoje, né? E então ele depende da arrecadação. Nós ainda não temos agora no mês apesar de já ser dia 28 hoje, esse calendário divulgado, justamente porque até a sexta-feira passada, né, ou melhor, até ontem nós ainda não tínhamos os recursos necessários 28, 29, 30... Vai parcelar ou não vai? Bom, então o que é que ocorre? É o que estou perguntando, né? Nós vamos divulgar o calendário até o final da tarde. Tá? Agora, nós dependemos de quê? Nós temos uma grande parcela do ICMS que é arrecadada no dia 25. Só que 25 foi um sábado. Certo. Então muitas das empresas só pagaram ontem. Então os bancos estão processando a arrecadação. Hoje a gente vai receber esses recursos do ICMS. E a Secretaria do Tesouro até ontem também não tinha confirmado o valor da parcela do FPE que vai acreditar dia 30. Bem, eu tive uma informação que passei aqui no rádio e, enfim, a gente tem comentado que no mês passado a União esqueceu de tirar o imposto de renda, né, do repasse. E esse mês vem aí uma cobrança em dobro. Isso não vai afetar e dificultar para que se pague a folha dentro do mês, secretário? Correto. Na parcela do dia 30 de junho, ela até nos surpreendeu, né, de forma positiva. Né? Nós estávamos com enorme dificuldade ali de fechar o calendário. E aí veio um valor. Veio um dinheirinho a mais, o senhor disse que está bom demais, né? R$22 a mais. 22 milhões. Além do esperado. E permitiu que a gente pagasse a folha de junho, né, com uma certa tranquilidade. Mas agora foram recolhidos. E aí o Tesouro Nacional não deu explicação. Quando chegou no dia 10 de julho, simplesmente retirou a parcela que havia. Esses 22 se referiam vieram a maior porque o governo não deduziu a restituição do imposto de renda para as pessoas físicas, né? Então, todo mês, a partir de maio, junho, quando ele começa a devolver o imposto de renda para quem fez a declaração do ano anterior, ele vai deduzindo do repasse do FPM e do FPE. E aí ele não deduziu no dia 30 de junho e quando chegou em 10 de julho tirou 2 parcelas de uma vez só. Isso aí... Isso afetou bastante. Foi bom no mês de junho, ficamos Mas afetou alegres, julho. Deu uma falsa sensação de que a arrecadação do governo federal estava bem. O crescimento do FPE em junho, se você olha o número, dá 11%. Mas 11% por um erro da STN. E a previsão é que o FPE de julho feche menos 2% em relação a julho do ano passado, justamente porque a STN agora descontou 2 parcelas da restituição. Dois ouvintes aqui no WhatsApp. Um ouvinte seguinte: não se deve corrigir despesas executadas pela inflação para comparativo com a despesa atual. Se assim for, tenho que retroagir a despesa atual para o período anterior. Se assim for, hoje a despesa anterior seria negativa. Deve ser algum economista fazendo essa observação do senhor, né? Na realidade, a gente procura trabalhar com valores nominais justamente porque via de regra, o ouvinte, o cidadão, ele não está afeto à correção. Então, do ponto de vista nominal, do ponto de vista de valor nominal, né, a despesa de custeio hoje é a mesma de 2010. Então, eu gastava 1 bilhão e deixa eu até pegar o número. Né? O número exato para poder... Para a gente poder... O secretário está com a vasta documentação aqui, está Nós estamos registrando aqui ao vivo no Sergipe Notícias. Então, assim, as despesas correntes em 2014, né, excluídas aí despesas com o pessoal, dá 1 bilhão 894 milhões de reais. Tá? Esse era o valor lá de 2010. Agora, se eu pegar, o que a gente disse foi o seguinte: se a gente deflacionar esse valor e retirar a inflação, que é isso que o ouvinte que mandou a mensagem para o Rosalvo falou, se eu deflacionar esse valor de 1 bilhão e 894 milhões de 2014, tirando os índices da inflação ano após ano, isso vai me levar a uma despesa menor ao que a gente praticava em 2008, que em 2008 foi 1 bilhão e 294 milhões. Tá? Mas assim, não, o que importa aqui é que essa despesa ao longo do tempo,
de 2008 para cá, ela cresceu menos do que a variação da inflação. Normalmente, os orçamentos são corrigidos pela inflação e algo mais, né? Mas, secretário, por tudo que o senhor conhece, é um homem experiente, está lá na Secretaria da Fazenda, não é à toa, porque tem competência para tal. O senhor acha que vai ter que passar para o mês de agosto o pagamento da folha, por tudo que o senhor está falando aqui, pela experiência, há essa possibilidade, ou o senhor ainda acredita em milagres? Olha, André, eu prefiro... Apesar de que, eu quero fazer uma observação, a grande maioria dos estados brasileiros hoje já paga os salários dentro do mês subsequente, né? A gente fica falando aqui em Sergipe, tem que pagar dentro do mês, tem que pagar dentro do mês, mas essa não é a realidade hoje dos estados brasileiros, né? Mas vamos lá. Mas mesmo assim, já que nós vimos, né, ao longo do tempo, estivemos ao longo do tempo pagando dentro do mês, o senhor acredita que vai conseguir manter ainda essa condição? Olha, André, todo o nosso esforço é para manter essa condição. Tá? Eu, como te disse, eu preciso checar os números da arrecadação ainda do dia de ontem. Julho vai até 31, hoje são 28, aí 29, hoje, 30, 31, né? Até o final da tarde a gente já tem essa definição. Certo. Tá? Quer dizer, se for pagar dentro do mês, será 29, 30 e 31, né? Então a gente divulgará o calendário até o final da tarde. Mas se por um acaso precisar passar para o mês seguinte, o senhor acha que o senhor vai ter recursos adicionais, o que, até o dia 11 do mês de agosto, é isso ou não? Ou antes um pouco? Olha, André, o que é que nós tivemos que parcelar salários nos meses de outubro e de dezembro, justamente porque não tínhamos os recursos disponíveis ali naquele momento para fazer frente a essa despesa, tá? Mas depois do dia 30, né, a próxima parcela do FPE que é creditada é no dia 10, certo? E a gente tem alguma receita própria do Estado nesse período, mas que não é substancial. Então, na realidade, a gente precisa aguardar. Se passar do dia 31, inevitavelmente, a data será 11 de agosto. A gente vai precisar aguardar aí a análise dessas receitas para poder divulgar esse calendário. Mas eu queria... Você comentou a questão de outros estados, né? Realmente, aqui falando que... Só para aproveitar, o senhor não está tentando dar pedalada, cuidado com as pedaladas, porque ele está dizendo que em Salvador... a população de Salvador diz aqui o seguinte, só para eu ler para o senhor. Ele fala, sumiu aqui, bom, agora sim, voltou aqui. A população do estado de Sergipe é menor que a grande Salvador, então não tem carro demais mesmo. Como é que é essa proporção com a população? Secretário, cuidado com pedalada, ele pergunta aqui. Ele pergunta, minha filha. O senhor gosta de bicicleta? Eu adoro bicicleta, pedalo, mas fiquem tranquilos que em relação às contas do Estado, eu procuro lidar com elas da forma mais austera possível, mais convencional possível, seguindo estritamente as regras, e até por isso estou aqui vindo explicitar esses números e faço isso com os sindicatos. Se dependesse da vontade deles, né, a gente daria uma série de pedaladas desde que aumentasse o salário. Não interessa. Tá? Não, e outra coisa, aí para a gente ser justo, né? Eu, quando disse que ia trazer o secretário aqui para fazer uma entrevista desnudando os números, é para que você, que está do outro lado, entenda o que está acontecendo, para você poder sentir como é que está o estado de Sergipe em relação ao Brasil, em relação a outros estados. O senhor ia dar números de outros estados aí, o pessoal está pagando folha fora do mês em outros estados. O senhor ia dar alguma coisa relacionada a isso? A Alagoas já há algum tempo começa a pagar no dia 11 do mês subsequente. Certo. Paga 80% do salário no dia 11 e aí paga o restante até o dia 30. Sempre no mês seguinte. Sempre no mês seguinte, né? A gente tem outros estados aqui, como Pernambuco, certo, né? Que também, a partir desse mês, passa a pagar no 5º dia útil, né? Por força da necessidade. Eu estou citando 2 estados do Nordeste aqui mais próximos, mas a gente já tem essa situação em diversos outros estados, né? Em contatos com secretários da Fazenda de outros estados, as dificuldades elas são semelhantes, todo mundo está muito apertado com a situação. No início da entrevista, o senhor falou aqui que o Estado tem alguns programas como as obras do Proinvest, e o ouvinte pergunta, o governo não tirou dinheiro do Proinvest para utilizar, para pagar exatamente essas despesas em folha?
Olha, dinheiro de convênio, dinheiro de empréstimo... chamado carimbado? Né? Ele é utilizado para o convênio, para o empréstimo. Ele tem finalidade específica. Tá? Então... Não tem como fazer isso. Você tem convênios que têm natureza corrente, que não tem natureza de capital, que o dinheiro é utilizado para despesa corrente. Então, por exemplo, se você pegar dentro da Secretaria da Saúde, dentro da Secretaria da Educação, ou Secretaria do Trabalho, né? Tem muito recurso, por exemplo, dentro do trabalho do FAT, para você alocar dentro dos NATs, para você fazer qualificação profissional, certo? Mas aquilo que é destinado a fazer obra, ele é utilizado na obra. Então, você não pode se mexer. O dinheiro do Proinvest, ele veio para fazer o quê? Rodovias. Só para lembrar, o Proinvest foi feito um acordo com os parlamentares e cada um colocou ali. Vai ser para essa obra, para essa obra, para essa obra. As obras já foram pré-definidas, né? Definidas. Então muita gente fica cobrando. Sim, cadê as obras? Mas as obras estão acontecendo. Nós já temos obras inauguradas, entregues, como por exemplo a rodovia Jaboatão Apropriar. Nós temos obras em execução significativa. Se eu poderia até trazer, não é da minha pasta, né? É da pasta de infraestrutura. Mas assim, nós já, na segurança pública tivemos aquisição de viaturas. Na Cohidro tivemos aquisição de brocas para perfuração, bombas, equipamentos na saúde. Há poucos dias o secretário Zezinho Sobral estava mostrando UTI neonatal, ventiladores cardiorrespiratórios, camas elétricas, né, modernas, que foram adquiridas com recursos do Proinvest. Temos obras significativas como a da rodovia Itaporanga, Itabaiana, né, que estão sendo realizadas com recursos do Proinvest. Iniciamos a Pirambu, Japoatã, o anel viário, o contorno viário de Itabaianinha. Temos aqui a Orlinha do bairro Industrial, que está acontecendo, a segunda etapa. Então, assim, obra com recurso do Proinvest. O que está definido para o Proinvest, no Proinvest a gente não pode utilizar os recursos do Proinvest para outra finalidade. Os recursos serão utilizados nas obras do Proinvest. Bem, para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o secretário de Estado da Fazenda, Jefferson Passos. O calendário de pagamento deve ser anunciado no final do dia, depois de apurados aí a receita. Enfim, as receitas estão sendo apuradas nesse momento. O ICMS, a parcela, o pagamento caiu no sábado, quer dizer, os bancos estão processando. Hoje a Secretaria da Fazenda vai ter esses números, bem como o repasse da União, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, no final do dia, a Secretaria da Fazenda do Estado deve dizer como é que vai ficar o pagamento da folha, se vai ter que passar para o mês seguinte ou não. Se isso acontecer, se o pagamento passar do dia 31 de julho, teremos uma segunda etapa sendo paga no dia 11 de agosto, conforme os recebimentos que chegam para o estado de Sergipe. Agora, secretário, para a gente encerrar, eu gostaria de saber, eu tive a informação que, especificamente, a Assembleia Legislativa teria passado por alguns desenquadramentos na Lei de Responsabilidade Fiscal e isso estaria criando dificuldades para o governo em ter certidões negativas para receber os convênios e os recursos que vêm de fora. Para as pessoas entenderem, se o Estado não tiver as certidões negativas, o Estado não pode receber o dinheiro e aí a coisa é um colapso nas finanças, né? Como é que está isso? Os poderes estão enquadrados? Houve desenquadramento mesmo ou a informação que me chegou carece de uma André, não houve retificação? Desenquadramento de nenhum dos poderes. Não houve? Não houve. Nesses últimos quadrimestres, todos os poderes eles estão abaixo do limite máximo para cada um deles. E nossas certidões estão ok? Nossas certidões estão ok. Nós tivemos problema no início do ano com um problema do Executivo, uma disputa com a União, né, com a Procuradoria da Fazenda Nacional em relação a um débito que havia um entendimento divergente do Estado em relação à União e o sucesso do Estado foi parcial, né? O Estado entendia que não devia nada, né, mas reduziu substancialmente o montante e foi feito um parcelamento e aí regularizamos a situação. Bem, para a gente encerrar realmente um fato polêmico, destaque hoje dos jornais, a questão de ontem com a indústria de cimento Nassau.
o Sindifisco atrapalhou a fiscalização ontem. O que está acontecendo? O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Porque isso gerou uma situação desgastante, né? Foi o que aconteceu exatamente para a gente concluir essa entrevista. Eu diria, André, que o fato que aconteceu ontem foi surpreendente. Sinceramente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um sindicato que representa uma categoria, né, de fiscais, de auditores fiscais, né, e que vem à imprensa de forma reiterada, né, dizer que quer contribuir, quer colaborar, que pretende apresentar sugestões. E aí eu falo pretende porque nunca apresentou nenhuma sugestão de melhoria dentro da secretaria. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Apesar de reiteradamente o Sindifisco dizer que pretende colaborar, pretende apresentar, que vai encaminhar um plano de trabalho, até hoje não fez. Nós estamos tocando dentro da secretaria com a equipe de auditores, uma equipe valorosa, né? É um grupo que está engajado na modernização da secretaria, uma série de ações de mudança, de planejamento, modernização, tanto tecnológica quanto de procedimentos e de incremento da fiscalização. Então a fiscalização de ontem foi o resultado, o planejamento da fiscalização foi o resultado justamente do cruzamento de informações, cruzamento de dados que permitiu identificar, né, a prática de sonegação fiscal. E ela era parte de um escopo muito maior, porque uma fiscalização de uma empresa muitas vezes envolve fiscalização da parte contábil, da parte de vendas, e nesse caso específico dessa cimenteira, a fiscalização do transporte da mercadoria. Mas não quer dizer que a empresa não estivesse sob fiscalização total. Ela certo. Estava. E o Sindifisco, ao contrário do que prega, né, acabou no momento da fiscalização, quando estavam lá as equipes de auditores, junto com a Polícia Civil, a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, estava lá presente justamente para fazer coleta de documentos e apurar o eventual ilícito, né? Ele acabou impedindo a realização da fiscalização, ou seja, acabou protegendo uma ação de sonegação fiscal. Isso realmente é extremamente danoso, foi danoso no momento do ponto de vista financeiro, porque tinha um aspecto da fiscalização que era de forçar o recolhimento do tributo, né? De fazer o recolhimento do tributo na movimentação da carga, tá? E também do ponto de vista institucional, porque como é que a gente agora vai ficar impedido de fiscalizar as empresas porque o sindicato não quer? Quer dizer, o Estado de Sergipe vai ter que abrir mão do poder de fiscalizar, não vai poder fiscalizar mais um restaurante, não vai poder fiscalizar mais uma indústria, não vai precisar fiscalizar mais uma atividade comercial, porque o sindicato agora é que vai decidir, né, quem pode e quem não pode ser fiscalizado. Mas não, o sindicato sempre cobra que o Estado deve cobrar das grandes empresas, das grandes fortunas. É incompreensível esse tipo de coisa. Isso que o senhor está falando é sério, secretário. Mas é uma situação realmente impensável. Né? Na realidade, o papel da fiscalização do Estado, o papel da Secretaria da Fazenda, ele vem sendo exercido com firmeza e ele vem sendo ampliado. As fiscalizações vêm sendo ampliadas. Nós aumentamos ao em torno de 50% as fiscalizações, as autuações na fiscalização de trânsito. Estamos com um cruzamento de informações que estão permitindo o lançamento eletrônico, automatizado, né, de autos de infração para determinadas penalidades, assim como a Receita Federal já faz, que cruza dados do imposto de renda. Então, nós estamos atuando... O leão e o tigre já estão... né? Já estão aí fazendo. Né? Realmente, eu já ouvi muitas vezes o Sindifisco dizer que o Estado não cobrava de grandes empresas aqui de Sergipe, que quase chamando de conivência. Deixar de arrecadar e agora está protegendo, não entendi. Secretário, nós estamos com nosso tempo esgotado. Quero agradecer sua vinda aqui à Jovem Pan Aracaju. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Realmente vamos acompanhar, né, nessa próxima semana a questão da folha, se paga dentro do mês ou não. Repito, é um fato que a gente não pode colocar como sendo a coisa mais importante. O mais importante é reduzir despesas sempre e aumentar a arrecadação sempre, para que, quem sabe, um dia, talvez, a gente possa implementar esse PCCV aí para os servidores do Estado de Sergipe, como eles tanto querem, né? Muitos ouvintes participando, viu, André? Tem uma série